Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo à Opinião do Feminino num dia em que contamos com apenas uma convidada. Ela chama-se Ivete Mafunza Espada, é advogada e membro da Comissão dos Direitos Humanos ao nível da Ordem dos Advogados. Por razões de força maior, as nossas convidadas residentes não podem estar aqui hoje presentes, por razões profissionais, de viagens e também de saúde. Então, com Ivete Mafunza Espada, vamos analisar a prisão de Manuel Chang em Moçambique, ou melhor, o mandado do Tribunal Supremo de prisão de Manuel Chang em Moçambique. Vamos também lá mais para o fim falar da carta de Samora Machel Júnior ao Presidente da República, em que descreve o Estado como um Estado crítico. Boa noite, Ivete Espada, e seja bem-vinda aqui ao programa Opinião Feminina. Muito boa noite a todos os telespectadores, muito boa noite, Mucipo, e mais uma vez obrigada pelo convite. Obrigado a nós, Ivete, e vamos começar com esta questão toda relativa ao mandado do Tribunal Supremo relativamente à prisão de Manuel Chang. A Comissão Permanente da Assembleia da República, como acompanhamos, consentiu, assim é que está escrito, a prisão preventiva de Manuel Chang, a pedido do Tribunal Supremo que receia a sua fuga e perturbação das investigações. Já aqui uma discussão jurídica de fundo que consiste em compreender se, ao invés de consentir, a Assembleia da República não deveria ter levantado a imunidade do deputado Manuel Chang. Essencialmente, a questão que se levanta é o que difere o consentimento da imunidade, e vimos a Renama colocar a ideia de que não deve haver prisão preventiva para um deputado sem que tenha se levantado a sua imunidade. Ou seja, enquanto tiver imunidade, o deputado não pode ser preso. Há aqui dois comandos legais, a Constituição da República e o Estatuto de Segurança e Previdência do Deputado, que estabelecem que nenhum deputado pode ser detido ou preso, salvo em caso de flagrante delito ou submetido ao julgamento sem consentimento da Assembleia da República. A minha primeira pergunta é: qual é o seu entendimento geral sobre este artigo, ou, se melhor, qual é o espírito, no seu entender, do legislador ao colocar as coisas desta forma, para irmos já às questões mais profundas sobre o seu entendimento relativamente à diferença entre imunidade e consentimento? Bom, as questões aqui colocadas são bastante técnicas, e há que ter em conta aquilo que foi o ofício enviado pelo Tribunal Supremo, dirigido à Assembleia da República, neste caso por um juiz conselheiro, que entendemos ser, neste caso, o juiz de instrução criminal, uma vez que o arguido, no caso, tem o estatuto de deputado, logo tem um fórum especial, daí ser efetivamente aquele que é o Tribunal Supremo e não um outro tribunal competente para o efeito. Foi submetido um ofício à Presidente da Assembleia da República, que é assim que a lei estabelece, não foi efetivamente, como só dizer-se, para a Comissão Permanente ou para outro órgão. E, por sua vez, a Presidente da Assembleia da República solicita um parecer, neste caso, para esta comissão. E a comissão responde para aquela que é a Presidente, dando-lhe aquela que é a sua opinião. Temos aqui uma situação de consentimento versus imunidade. Não sei se é um problema de logística, não sei se é um problema de redação, efetivamente, do texto da lei, mas quero tentar perceber ou tentar entender aquela que deve ter sido a interpretação, neste caso, do juiz conselheiro. Importa dizer que sim, há um e outro lapso que mais tarde o próprio juiz conselheiro retificou por e carta, que vamos falar desses lapsos também. Por carta ao Tribunal Supremo, à Assembleia da República. Mas, relativamente ao consentimento, eu acho que interpretou esta questão tendo em conta aquela que é a pirâmide legislativa, não é? Preferiu optar primeiro por aquilo que é a Constituição da República. Ora, a nossa magna Constituição, no artigo 174, vem estabelecer a questão referente às imunidades. Estabelece no seu número 1 que nenhum deputado pode ser detido ou preso, salvo em caso de flagrante delito.
ou submetido a julgamento sem consentimento da Assembleia da República. Por ser uma lei superior, eventualmente pode ter querido primeiro solicitar este mesmo consentimento a título de formalidade. Agora, aquele que é o novo Estatuto do Deputado, neste caso, que é a Lei 31, neste caso que é a nova, que é o novo Estatuto do Deputado, a Lei do Estatuto de Segurança e Previdência Social do próprio deputado, vai falar de 3 aspectos. Fala, por um lado, do consentimento em acordância com aquela que é a Constituição da República, por outro lado vai falar de levantamento da imunidade, que é, na verdade, o que se pretende, e por outro lado vai falar da suspensão, neste caso do Estatuto de deputado. Então, quando olhamos para o documento que vem do outro Tribunal Supremo, notamos apenas que se fala de consentimento. Pode ser um documento preliminar, é um cenário, mas também, caso não seja um documento preliminar e se quisesse falar efetivamente daquilo que é garantir que o arguido, neste caso, seja detido, deveria ser consentimento da Assembleia da República, levantamento da imunidade, neste caso, e, quiçá, uma questão também de suspensão. De deputado. Se estivesse nas mãos, efetivamente, se me colocassem a questionar, a avançar com esta questão, eu iria colocar as três figuras, eventualmente... De uma só vez, é isso que está a dizer? Provavelmente. Ou de uma só vez, ou em vez seguidas, para seguir todo um processo. Mas por uma questão de economia processual, quiçá. A questão que se levanta aqui, Ivete, é qual é a diferença que existe entre consentimento e imunidade? Se no fundo, ao se dar a Comissão Permanente a decidir pelo consentimento, este consentimento tem também os mesmos efeitos de imunidade, pelo menos o efeito principal, que é a privação de liberdade, pelo menos preventivamente. Há aqui alguma diferença ou é uma questão, digamos, técnica, como aqui está apresentado? Não me parece que o consentimento seja efetivamente imunidade, porque daquilo que consta da Lei 31/2014, fala-se em algum momento de consentimento e noutros momentos falam-se efetivamente de levantamento de imunidade. Ora, salvo melhor entendimento, o artigo 13 desta mesma lei estabelece que nenhum deputado pode ser detido, preso, salvo em caso de flagrante delito, submetido a julgamento sem consentimento da Assembleia da República. Não é consentimento da Comissão Permanente. Tanto mais que, no meu ponto de vista, este processo não está terminado e nós ainda não temos um documento formal da Assembleia da República, porque este documento foi submetido à Presidente da Assembleia da República, que deve dar o seu despacho. Ela pode concordar, eventualmente pode efetivamente solicitar mais algum parecer, se for o caso. Mas, em princípio, ainda não temos o documento final, porque tem que vir do cunho daquela que é a Presidente da Assembleia da República, em princípio. O artigo 13 fala efetivamente de consentimento. Por outro lado, o artigo 16 vai falar de levantamento das imunidades do deputado. Será que o consentimento é a mesma coisa que levantamento das imunidades? Se a lei diferencia, nós vamos fazer o contrário? Não me parece. Então, no meu ponto de vista, por uma questão de não aparentar estarmos aqui perante uma questão muito clara sobre ser a mesma coisa, consentimento, imunidade e suspensão, eu acho que seria de todo, ou em ofícios diferentes, solicitar, ou pelo menos por uma questão de economia processual, no mesmo ofício, com os pressupostos, porque há aqui pressupostos, avançar com estas 3 figuras, porque não faz sentido, como deve imaginar, consentir-se à prisão de alguém sem antes ter sido levantada aquela que é a imunidade. Acha que isso não faz sentido?
Não. Deveria ter-se levantado a imunidade. Em primeiro lugar, para depois haver consentimento. É por isso que faz de todo sentido avançar-se com um ofício que engloba eventualmente essas três questões. Mais ainda, porque o artigo 16 da Lei 31 de 2014, neste caso a Lei do Estatuto e Segurança e Previdência do deputado, vem estabelecer que compete ao juiz conselheiro da causa, neste caso o Tribunal Supremo, para efeitos de julgamento, solicitar o levantamento da imunidade do deputado em documento dirigido à Assembleia da República. E o número 3 estabelece que a solicitação referida no número anterior deve ser acompanhada de cópia de despacho de pronúncia ou equivalente. Consta-nos documento que temos em mão, neste caso, que efetivamente não vem aqui qualquer referência a anexo, que seria este mesmo despacho de pronúncia ou um despacho equivalente. A ser assim, talvez até estivéssemos perante algumas situações de irregularidades e ilegalidades, porque o processo não está completo. Não está completo. Sobre essa questão da quebra de imunidade, o presidente da primeira comissão, Edson Macuacua, justificou e destacou que a solicitação do Tribunal Supremo refere-se rigorosamente ao consentimento e não ao levantamento da imunidade. E Edson Macuacua explica ainda que para a quebra de imunidade é necessário que haja um despacho de pronúncia, neste caso do juiz, ao nível do Tribunal Supremo, o que tudo indica ainda não existe. Portanto, segundo Edson Macuacua, não há elementos para a quebra da imunidade. Eventualmente, esta saída de consentimento era única para resolver a questão da detenção preventiva de Manuel Chang. É por isso que eu dizia, ou por um lado avança-se com expedientes, ofícios, neste caso, diferentes, faseados, ou vai-se acoplar tudo se todos os requisitos forem tidos em conta. Se ainda não há um despacho de pronúncia, ainda não há acusação, nós não sabemos sequer se houve uma situação de o próprio arguido ter sido constituído arguido no processo, ter sido notificado dessa mesma questão, porque não tendo sido notificado, há aqui algumas irregularidades postas em causa, que se podem levantar. Neste caso, há necessidade efetivamente de se ver. Quiçá estamos perante uma situação em que, num primeiro momento, avançou-se com este pedido de consentimento para mostrar, eventualmente, algum tipo de reação do Estado moçambicano. O processo não é simples, é por isso que todos os dias nós vemos opiniões divergentes. O processo tem direito internacional direito internacional público, direito internacional privado, o processo tem direito criminal, o processo tem finanças públicas e direito financeiro, o processo tem muita matéria e alguma matéria. Parte dos fatos decorreram em Moçambique, parte dos fatos estão na Suíça, África do Sul, Suíça, quer dizer, é um caso mesmo internacional, então não é não é fácil tragar e é necessário aos poucos ir-se fazendo uma análise, mas no meu ponto de vista, quiçá esta terá sido a única solução do próprio Tribunal Supremo por hora, enquanto organiza. Havendo consentimento e havendo despacho da Assembleia da República, talvez avance-se com o tal levantamento e tal suspensão que é necessário. Acha que este é só o primeiro passo? A tal ideia de consentimento, provavelmente depois seja. Eventualmente segue-se para a quebra de imunidade, provavelmente e por fim a suspensão do mandato. Exatamente. Bem, Ivete, vamos aqui olhar o argumento da RENAM, que teve uma outra interpretação relativamente ao que é colocado pela primeira comissão. Diz que o deputado só pode ser detido ou preso em flagrante delito e nunca fora de flagrante, e o consentimento da Assembleia da República é solicitado apenas nos casos de necessidade de julgamento do deputado. Ou seja, o entendimento da RENAM é de que em nenhuma outra circunstância, além do flagrante de delito, o deputado pode ser detido sem que a Assembleia da República sente-se em plenário para decidir sobre a sua detenção. E no olhar da RENAM não se devia aceitar a solicitação do Tribunal Supremo. Como é que olha para os argumentos da RENAM? Não sou muito de concordar com o devido respeito, tendo em conta aquele que é o artigo 16
do próprio novo estatuto do deputado, porque falam de compete ao juiz conselheiro, para efeitos de julgamento, solicitar o levantamento da imunidade. Ou seja, a imunidade para efeito de julgamento. Levanta-se a imunidade para efeito de julgamento. Nada se diz relativamente àquele que é o consentimento. Não é o consentimento que tem que ser solicitado para o julgamento, mas sim o levantamento da imunidade para o julgamento. Muito bem. Vimos também que a Renamo boicotou praticamente esta reunião da Comissão Permanente e defendeu que estas movimentações todas que estão a ser feitas visam proteger a Manuel Chang e garantir a sua transferência da África do Sul para Moçambique, visto que esta quinta-feira houve uma audição durante esta manhã e parte da tarde e esta rapidez com que este processo foi tratado era para que os advogados de Manuel Chang na África do Sul pudessem apresentar ao tribunal. Acha que isto faz sentido, tendo em conta a forma como este processo está a correr? Bom, é claro que estamos aqui a comentar sobre um processo, é talvez de todo importante dizer que temos autorização da ordem para o efeito, porque a lei não permite em quaisquer situação, talvez pela direito a acesso à informação, liberdade de expressão, etc., tivemos esta autorização. Ora, meu ponto de vista, nós estamos num momento sui generis na história do nosso país. Qualquer Estado prefere que o seu cidadão, eventualmente, seja julgado no seu país. Repare que só tendo em conta as alegadas acusações do que o arguido é aqui acusado, eventualmente, estou a falar dos Estados Unidos, só a pena são eventualmente 60 anos de prisão. Contrariamente ao sistema jurídico moçambicano, o sistema jurídico americano e de alguns outros países, o cúmulo é material. Ou seja, 2 anos, mais 4 anos, mais 20 anos, mais 100 anos, e acabam uns 1000 e tal anos por lá. Em Moçambique, a pena de prisão vai até 24 anos. Pode ter cometido quantos crimes forem necessários, vai até lá. Então, a ser julgado nos Estados Unidos e a ser julgado em Moçambique, claramente que esta pessoa terá melhores condições, eventualmente, de ser julgada aqui, tendo em conta que está perto da família e que as leis também a protegem. É uma questão, podemos assim dizer, de patriotismo, não diria de patriotismo jurídico, mas é uma forma de patriotismo. Mas se fosse apenas esta questão de patriotismo, meu cidadão, que seja julgado em Moçambique, eventualmente não houvesse muito alarido, como nós temos notado nos últimos tempos. É que há, na verdade, um desacreditar. Uma desconfiança em relação às nossas instituições. Das instituições de justiça. E eu não digo isto colocando-me fora deste sistema de justiça. Eu sou parte como advogada, mas em alguns momentos já efetivamente um desacreditar. Porque desde 2014, 2015 eventualmente, que este processo está a andar, e nós não vemos muita movimentação. Vemos agora. Estamos a ver agora que os outros também passaram a movimentar-se. E esse nem seria o problema se não houvesse este talvez desacreditado sistema de justiça. Um exemplo claro é dos problemas que se notaram em Montepuez, os tais ditos rubis de sangue que algumas pessoas apelidaram, que tiveram uma sentença de um tribunal inglês. De Londres, no caso. Exatamente. Neste caso, nós estamos a falar de Moçambique, de atos que se verificaram em Moçambique. É verdade que é uma multinacional, mas lá já houve decisão. Por que é que aqui nós não temos este tipo de decisão de forma rápida, de forma eficaz? É meu país que me deve proteger. Então, em algum momento há um desacreditar. Eu acho que a Procuradoria da República teve muitos problemas. Na gestão deste dossiê todo? Na gestão deste dossiê todo. Qual foi o problema? Foi lento?
Falo mesmo da instrução preparatória, de conseguir as provas. Nós vimos que houve alguns comunicados de imprensa que disseram de forma clara que nós estamos a ter dificuldades em ter provas. Agora, como é que eu vou te acusar sem provas? Podemos também justificar, quer dizer, esta lentidão da PGR, mas em algum momento é hora de fazer-se o que se deve fazer. A PGR é o garante da legalidade. A PGR é detentora da ação penal. Se fizer bom trabalho, na verdade, quem ficará feliz é o Estado moçambicano, mas há um desacreditar das instituições de justiça, desde nós, os próprios advogados, até todos os outros. Há uma necessidade de haver uma reforma in toto para que a justiça chegue ao cidadão. Ela seja credibilizada. O outro aspecto a ser discutido, Ivete, e ainda bem que tocou este aspecto, é a racionalidade de se emitir um mandato de detenção ou de prisão preventiva contra Manuel Chang, excluindo os outros 17 arguidos deste mesmo processo. A Procuradoria veio dizer que há 18 arguidos, incluindo Manuel Chang, que neste momento está detido na África do Sul, mas há outros 17 e ouvimos os argumentos do Tribunal Supremo, que é o risco de perturbação das investigações e o risco de fuga, que coincidentemente se podem colocar aos outros 17 arguidos, porque estão em liberdade e muitos deles ocupam funções importantes ao nível do Estado, portanto têm informação privilegiada. Como é que olha para esta situação? Provavelmente o risco de fuga e de perturbação não é do arguido Manuel Chang, porque esse já está em princípio detido, depois de toda esta novela. Duvido, em direito e no direito criminal, não é bem assim, mas duvido que tenha a ousadia de estar em fuga, mas é possível. Provavelmente quem tem mais chances, sem excluir o arguido Manuel Chang, quem tem mais chances de perturbar ou de estar em fuga são os outros 17 que estão em liberdade atualmente. É bem verdade também que a responsabilidade criminal é uma responsabilidade pessoal. Nós não conhecemos o processo em si, temos a liberdade de estar a falar aqui, acesso à informação, direito à informação, etc, etc, mas nós não conhecemos de fundo aquele que é efetivamente o processo em si e não sabemos qual é o grau de intervenção de cada um. Provavelmente haja alguns outros arguidos com maior intervenção, como também haja um e outro arguido com menor intervenção. Então, no meu ponto de vista, não me parece justo. Mas é importante dar, neste caso, a mão à palmatória, pelo menos do Tribunal da Causa, em avançar pelo menos com este mandato de prisão. Também não acho correto que devesse ser apenas uma pessoa, mas é o começo. O resto virá. E eventualmente teremos possibilidade de acompanhar esta novela. O que é necessário, caso o arguido volte para Moçambique, é garantir aquela que é a sua segurança. É garantir a sua segurança ao extremo mesmo. Mas, Ivete, um dos aspectos que se nota e que se discute é que percebe-se que há uma velocidade da Procuradoria-Geral da República, Tribunal Supremo, e no caso a Assembleia da República, que não é um órgão de justiça, em tentar completar todo o dossiê de Manuel Chang, que entretanto já está detido, portanto, na África do Sul. Portanto, a ação já está a correr na África do Sul. E relativamente aos restantes 17, só se viu o comunicado da PGR e, além disso, não houve nenhuma outra informação, nem pelo menos publicamente, nenhuma outra ação visível. Quer dizer, tudo indica que há uma velocidade para tratar um determinado assunto num sentido e no outro já não existe a mesma velocidade. Não nota estes aspectos? Como deve imaginar, eu noto esses aspectos. E acredito que esses aspectos são bastante graves. Como advogada, como cidadã, como conhecedora da legislação pátria, são aspectos
claramente graves, mas não posso eu estar aqui a dizer que A e B deveriam estar na mesma situação porque sem conhecer o processo. Sem conhecer o processo. Exato. É esta mesma questão. No meu ponto de vista, isto é uma aberração, mas é ponto de vista comum. Agora, vamos lá para as questões jurídicas. Até que ponto a pessoa teve intervenção? O que é que justifica isto e aquilo? No meu ponto de vista, deve ser feita a justiça, sim, ao mais alto nível. E são estas questões que fazem com que se desacredite a justiça, porque são 2 pesos e são 2 medidas. Deveria ser um peso, uma medida para todos eles, mas não sabemos o grau de intervenção, talvez se justifique, talvez não se justifique. Vamos esperar a novela continuar, o processo andar, para termos um ponto de vista mais claro, porque não vale a pena andarmos a tatear no escuro, porque temos que informar o público e temos que informá-los bem. Muito bem. Ivete, e depois vimos também aqui os lapsos, sobretudo nas leis citadas pelo Tribunal Supremo, mas antes disso também vimos o ofício da Presidente da Assembleia da República que convocava a Comissão Permanente e que também falhou na data, quer dizer, pequenas falhas na documentação, mas acima de tudo de órgãos tão importantes para o funcionamento do país, portanto, os pilares do nosso Estado de Direito a cometerem falhas. Como é verdade que essas falhas foram corrigidas, e isto foi citado no documento que a primeira comissão apresentou, mas no seu olhar, como é que pode interpretar e como é que viu estes lapsos? Bom, em bom direito nós dizemos errar é humano est. É por isso que primeiro os juízes têm o princípio da irresponsabilidade nas suas costas. A seguir, o arguido tem sempre o direito ao recurso, não é? Porque pode haver um erro no próprio processo. Mas devo-lhe confessar que o grau de tecnicidade que se requer destas instituições é muito alto, exageradamente alto. No meu ponto de vista, tal como eu sempre digo, e há quem diga, bom, pareces que estás mais do outro lado do que deste, o Tribunal Supremo, os tribunais deveriam ser uma das instituições, os juízes deveriam ser os funcionários públicos, ou a parte dos funcionários públicos com os melhores meios de trabalho, com os melhores salários, e deveriam ser, à semelhança de muitos países da Common Law, pessoas que foram advogados, que conhecem, com percurso, tem percurso na carreira de juízes, mas que conhecem um pouco de tudo. E chegam lá no topo da carreira, efetivamente, com conhecimento. E devem ter todos os recursos necessários. Assim, nós teríamos juízes incorrompíveis, nós teríamos juízes altamente técnicos, não digo que não são, mas com todas as condições. Por quê? Porque nós temos um manancial de leis que vem de 1800. Hoje nós temos leis de 1800 que herdamos do período colonial, do colono, que ainda estão a vigorar no nosso país. Isso não é mau se as leis forem boas e estiverem efetivamente com o seu efeito dentro daquela que é a sociedade, a legalidade, etc, etc. Ora, existem sistemas hoje, softwares hoje, que quando nós entramos para este software e olhamos para esta ou aquela lei, nos estabelece ou nos diz que esta lei está revogada, esta lei não está. Nós normalmente temos a lei no papel. É necessário que todo advogado, é necessário que todo juiz, é necessário que todo técnico de direito tenha estas condições. Talvez seja uma oportunidade para algum empresário lá do outro lado poder efetivamente ver aqui uma oportunidade fornecer esta oportunidade de negócio. Nós também às vezes acontece, mas devo confessar que para este nível aconteceu, mas não era o desejável. É necessário sim sobretudo num processo tão complexo como este, é necessário termos todo o cuidado possível, porque quer dizer, estamos numa situação de cometermos erros e depois as pessoas se verem livres porque o juiz, porque o técnico, porque o escrivão, porque o advogado cometeu erro. Eu acho que esse não é o desejável. As pessoas devem
ser premiadas pelos seus atos quando são positivos e também serem punidas pelos seus atos quando são negativos. Ivete, enquanto há esta discussão toda cá em Moçambique, Manuel Chang, na África do Sul, luta para responder a este processo em liberdade e hoje, quinta-feira, foi ouvido novamente e a sessão foi adiada para amanhã às 11h30. Vimos os advogados de Manuel Chang a defenderem a sua liberdade para poder responder o processo com os argumentos que já conhecíamos, mas também acrescentaram que não há provas de que Manuel Chang tenha cometido o crime de branqueamento de capitais. Qual é o seu ponto de vista relativamente às audições que temos estado a acompanhar de Manuel Chang na África do Sul? Assim, uma visão no geral daquilo que tem sido os argumentos colocados, a reação das autoridades, no caso, a Procuradora da África do Sul e também a juíza do caso. Eu tenho muito receio em dar opiniões sobre ordenamentos jurídicos que eu não conheço. Digo porquê? Principalmente porque o ordenamento jurídico sul-africano é da common law e nós temos um sistema romano-germânico. Eles usam a jurisprudência, nós utilizamos mais a lei e por aí em diante. Não vou comentar nos termos práticos dos argumentos, etc., mas também talvez comentar em termos de direitos humanos, não é? O que nós estamos a ver do outro lado é claramente a possibilidade da imprensa estar lá, o acesso à informação, o direito à informação, acompanhar este mesmo caso é uma situação que o público quer saber o que é que se passa. No meu ponto de vista, este processo não é um processo de algumas pessoas, é um processo que até pode pôr em causa o próprio Estado moçambicano, questões basilares da própria Constituição da República. Infelizmente, aquilo que nós fazemos todos os dias, e até encontramos isto nas redes sociais, alguém a dizer, vamos lá e encontramos aquelas pessoas que não têm condição nenhuma e todos os dias são tratadas como são tratadas nos tribunais. Em algum momento estamos a ver isto, volta amanhã, volta amanhã, volta amanhã. Quer dizer, até certo ponto isto se vai, organiza-se, organizam tudo isto, se há suspensão da audição, suspende-se e termina logo, mas parece que isto não termina, deve haver os seus motivos e é uma situação efetivamente de penúria. Ouvimos também que a nível da sua estadia como recluso, está a ter alguns problemas e isto também não é de se desejar. Claro que não vai estar num hotel de 5 estrelas, nem uma estrela, mas também é preciso garantir que os direitos humanos desta pessoa sejam tidos em conta. Não vou olhar para esta e aquela questão, como deve imaginar, é o ordenamento jurídico moçambicano, ordenamento jurídico sul-africano, ordenamento jurídico norte-americano, depois já vamos de falar das Suíças, Europas, etc., etc. Eu não saberei responder. Muito bem. Ivete, vamos avançar, até porque também tem uma visão geral sobre as questões da vida do país. Vamos falar desta carta de Samora Machel Júnior, dirigida ao Presidente da República. Samora Machel Júnior faz uma radiografia sobre a saúde do país e conclui que a saúde do país é crítica. Levanta aqui algumas linhas só para termos uma ideia. O crescimento e perpetuação da insegurança de bens e pessoas no norte do país, nomeadamente em Cabo Delgado, a destruição econômica do tecido empresarial público e privado, a degradação de Moçambique nos índices de negócios e corrupção. Cita esta questão das dívidas ocultas, sobretudo o envolvimento dos quadros do partido no esquema desta fraude, o posicionamento do partido na legitimação das garantias soberanas ilegalmente concedidas, e diz que o Partido Frelimo precisa de fazer uma reunião para discutir estas situações todas críticas. Não é a primeira vez que Samora Machel Júnior aparece, já deu uma entrevista em Portugal, onde também colocava os pontos desta forma tão fria e desafiava, digamos assim, a liderança do partido. Qual é o seu entendimento relativamente a este aspecto, considerando que Samora Machel Júnior, no caso, é aquela figura emblemática que todos nós conhecemos, mas também é membro do Comitê Central do Partido Frelimo? Qual é a sua leitura relativamente a este posicionamento? Eu acho que, em primeiro lugar, como eu referi, eu queria ver essa carta assinada, não é?
Queria ver essa carta assinada e protocolada nos termos. Acha que dessa forma teria maior legitimidade? Sim, teria maior legitimidade. De qualquer forma, está confirmado que a carta é da autoria de Samora Machel Júnior? A ser confirmado, eu acho que é esta a atitude que se requer de um jovem. É esta a atitude que se requer de um cidadão moçambicano consciente do que se passa no país e comprometido com o país, com a pátria e com aqueles que são os ideais de Eduardo Mondlane, de Samora Machel, quer dizer, os ideais dos fundadores daquela que é efetivamente a Frelimo. Nós não podemos nos esquecer que a Frelimo é Frente de Libertação de Moçambique. Em algum momento se diz que, bom, parece que não nos estão a libertar nos últimos tempos e há necessidade de continuarem a libertar-nos. No meu ponto de vista, e digo isso várias vezes em vários momentos, esta situação toda pela qual Moçambique está a passar pode ser sim uma situação de crise, desde econômica, social, política, etc., etc., mas é uma super incrível, única oportunidade para o próprio Partido Frelimo. Se o Partido Frelimo souber se posicionar ante esta situação, for de acordo com os anseios sociais, os anseios, as bases, os princípios que regeram aqueles que foram os seus fundadores até hoje, nós acreditamos que no final do dia estes problemas se resolvem, haverá de uma ou de outra maneira uma reflexão interna, deve-se premiar quem trabalha bem, mas deve-se punir quem não está a fazer bem as coisas, porque no final do dia todos vão pensar que é o Partido Frelimo e nós sabemos e acreditamos que não são todos que efetivamente têm esta maneira de ser e estar. Ao contrário, quem irá fazer uso desta oportunidade é a oposição, e a oposição também tem uma oportunidade única para poder usar o que se está a acontecer atualmente para melhorar aquilo que o povo conquistar terreno. Poder conquistar terreno. Levantava a questão da irreverência dos jovens. Bom, isto é compreensível, mas esta irreverência dentro dos partidos não se faz nesta lógica de uma confrontação externa à liderança do partido, como está a fazer Samora Machel Júnior. O que isto lhe parece? Samora Machel Júnior, nesta carta, cita os problemas que houve na sua candidatura através da ajuda para o município da cidade de Maputo, no sentido de que a confrontação ou a discussão de ideias dentro do aparelho partidário não é feito desta forma, permita-me a expressão, lavando roupa suja fora de casa. O que isto lhe indicia no seu ponto de vista? Que há um rompimento, mas Samora Machel Júnior continua dentro do aparelho do partido, pelo menos ao nível do Comitê Central? Isso só mostra que o que se diz não me parece ser muito verdade, que Samora Machel Júnior quer mudar de fora. Quer-me parecer que está a fazer um trabalho muito grande para mudar de dentro. E se a mudança vem de dentro, é a melhor coisa que efetivamente pode acontecer. Isso só indicia juventude, quebra de paradigmas. Ele vai ser chamado de tudo. Os frelimistas foram chamados de terroristas, os frelimistas foram chamados de canibais, mas eles libertaram o país. Meu ponto de vista, podem chamar de irreverente, jovem indisciplinado, temos que processá-lo, todos nos chamam isso, é normal, mas é a juventude que traz estas novas dinâmicas de emancipação de todo um país que são necessárias. É hora de mudar, ou, como diziam, ou a Frelimo muda, ou algumas pessoas vão mudar da Frelimo. Exatamente. E do ponto de vista de significado político, esta carta é enviada não ao Comitê Central, não ao Secretariado do Partido, é enviada diretamente ao Presidente do Partido. Portanto, isto tem também o seu peso, com cópia para os antigos presidentes, nomeadamente Joaquim Santos e Armando Guebuza. Que significado e que alcance é que uma mensagem destas pode ter? O seu significado político, digamos assim. O nosso Presidente da República tem a fama de ser humilde, tem a fama de pensar e fazer algumas coisas.
vemo-lo como também jovem, e efetivamente é um clamor. Não vou falar com os que estão abaixo, mas eu vou ter com o pai do partido, para ele perceber a gravidade daquele que é o meu choro, para que efetivamente tome uma decisão. Eu acho que não é o grito de Samito, é o grito de muitos. Acha que muitos se revêem nessa carta? Bastante. Muito obrigado, Ivete Espada, pela sua disponibilidade para estar aqui no Opinião no Feminino e discutirmos estes dois temas, que é a prisão de Manuel Chang em Moçambique e a carta de Samora Machel Júnior ao Presidente da República. Telespectador, o programa Opinião no Feminino termina por aqui. Até a próxima quinta-feira.